Minha filha adolescente postou meu salário na internet para me envergonhar. Então mostrei a ela exatamente o que aquele salário pagava. A captura de tela tinha 47 mil visualizações antes mesmo de eu acordar. Minha filha, Briana, tinha postado meu contra-cheque na história do Instagram às 2 horas da manhã com emoji de riso chorando, e a legenda: "Não é à toa que somos pobres. Isso é o que minha mãe ganha trabalhando 50 horas por semana." Constrangedor. A imagem mostrava meu nome, meu salário por hora de $18,75 e meu pagamento bruto de $1.847,23 por 2 semanas de trabalho no Riverside Medical Center, onde tinha sido assistente de enfermagem certificada por 11 anos. Os 2.300 seguidores dela tinham visto. As amigas tiraram capturas de tela. Alguém repostou para a conta de fofoca local com o comentário: "Imagina trabalhar tão duro por tão pouco." Às 8 horas da manhã, meu telefone estava explodindo com notificações de colegas de trabalho perguntando se estava bem. Minha supervisora, Nadine, me chamou no escritório dela antes do meu turno sequer começar. O rosto tenso com preocupação e algo mais que não conseguia identificar. Ela fechou a porta atrás de mim e puxou o próprio telefone, me mostrando a captura de tela que agora circulava entre a equipe do hospital. Sentei naquela cadeira do escritório, sentindo meu peito comprimir enquanto rolava pelos comentários. Algumas pessoas estavam me defendendo, dizendo que assistentes de enfermagem eram mal pagos e sobrecarregados. Mas outros estavam rindo, me chamando de perdedora que deveria ter ido para a faculdade, perguntando por que alguém ficaria no mesmo emprego sem saída por mais de uma década. Nadine me disse que o departamento de RH do hospital já estava ciente, e estavam tentando descobrir se isso violava alguma política, já que mostrava meu nome legal completo e as informações da instalação. Não conseguia falar. Só encarava meu próprio salário naquela tela, o número do qual sempre me senti envergonhada agora transmitido para milhares de estranhos. Nadine perguntou se precisava ir para casa, mas balancei a cabeça porque não podia me dar ao luxo de perder um turno. Cada hora contava. Cada hora sempre contou. Caminhei para o andar às 7h32 com meu crachá preso no uniforme e meu coração sentado em algum lugar entre minhas costelas e minha garganta. A senhora Delgado no quarto 3004 precisava ser virada e limpa. O senhor Famin no 308 estava chamando por medicação para a dor de novo. A vida no hospital não parava porque minha filha de 16 anos decidiu me humilhar online. Troquei fraldas de adultos e monitorei sinais vitais e ajudei pacientes a caminhar até o banheiro enquanto meu telefone continuava vibrando no bolso, com cada novo comentário e compartilhamento. No meu intervalo de almoço, o post tinha sido retirado da conta de Briana, mas o dano já estava feito. Capturas de tela viviam para sempre. Sentei na sala de descanso com um sanduíche que não conseguia sentir o gosto, assistindo uma assistente de enfermagem mais jovem chamada Destiny rolar pelo telefone, e então olhar para cima para mim com aquela expressão particular que as pessoas têm quando acabaram de ver algo sobre você online. Ela não disse nada. Não precisava. Liguei para Briana durante meu intervalo de 15 minutos, parada na escada onde ninguém podia me ouvir. Ela atendeu no quarto toque com um suspiro tão dramático que podia imaginá-la revirando os olhos. Perguntei o que estava pensando postando minhas informações pessoais assim. Ela disse que não era pessoal porque todo mundo sabia que eu era pobre de qualquer jeito. Disse que os pais das amigas dela ganhavam muito mais dinheiro e estava cansada de ser a garota pobre no grupo. Disse que talvez se eu tivesse feito algo com minha vida ao invés de limpar bundas para viver, não estaria tão envergonhada de ser minha filha. Fiquei naquela escada ouvindo minha própria filha falar comigo como se eu fosse nada, como se os sacrifícios que fiz, os turnos que trabalhei doente, as horas extras que peguei para pagar pelas aulas de dança e aparelho e iPhone dela não importassem. A linha ficou muda antes que pudesse responder. Ela desligou na minha cara. Terminei meu turno às 19 horas, 12 horas após ter começado, e dirigi para casa no escuro. Meu prédio de apartamentos parecia o mesmo de sempre. 3 andares de estuque bege com pátio que a administração nunca mantinha. Subi as escadas para a unidade 214 e entrei para encontrar Briana no sofá, assistindo TikTok com os fones de ouvido, completamente indiferente à destruição que causou naquele dia. O apartamento era pequeno, só 2 quartos e banheiro e cozinha que abria para a sala. Morava aqui desde que Briana tinha 4 anos, desde que o pai dela Derek saiu e me deixou com criança pequena e $23 mil em dívida de cartão de crédito que acumulou sem me contar. Tinha me arrastado para fora daquele buraco um contra-cheque de cada vez. Trabalhei turnos duplos e triplos. Perdi peças de teatro da escola de Briana e recital de dança porque estava pegando turnos extras para nos manter com teto e comida. E era assim que ela me retribuía. Fiquei na porta do nosso apartamento assistindo minha filha rir de algo no telefone, completamente alheia à minha presença. E tomei uma decisão. Não gritei. Não chorei. Só caminhei até a cozinha, puxei um caderno e comecei a escrever. Na manhã seguinte era sábado, e Briana dormiu até meio-dia como sempre. Estava acordada às 6 horas da manhã porque meu corpo não sabia como dormir até tarde depois de 11 anos de turnos matinais. Sentei na mesa da cozinha com meu caderno e calculadora, trabalhando através de números que nunca tinha compartilhado com ela. Quando finalmente emergiu do quarto por volta das 12h30, cabelo emaranhado e telefone já na mão, me encontrou esperando. A mesa da cozinha estava coberta de papéis, extratos bancários, contas, recibos dos últimos 3 meses. Ela olhou para a bagunça e perguntou o que estava acontecendo, a voz carregando aquela borda de irritação adolescente que tinha se tornado a configuração padrão. Disse para ela sentar.
Ela revirou os olhos e disse que estava encontrando Jade no shopping em 1 hora. Disse para ela sentar de novo, e algo na minha voz deve ter mudado porque ela realmente escutou. Ela se jogou na cadeira em frente a mim, ainda segurando o telefone, e esperou com impaciência óbvia pela palestra que assumiu que estava vindo. Mas não dei palestra. Deslizei o primeiro papel pela mesa. Este é nosso aluguel, disse. $1.450 por mês. Apontei para o item de linha no meu extrato bancário mostrando o débito automático. Este apartamento, estes 2 quartos, o teto sobre sua cabeça. São $725 por contra-cheque. Quase metade do que viu naquele contra-cheque que postou. Brianna piscou para o papel, mas não respondeu. Deslizei o próximo documento. Esta é nossa conta de eletricidade. $127 no mês passado. Que na verdade foi baixa porque tenho mantido o termostato em 78 para economizar dinheiro, mesmo sabendo que reclama de calor. Este é a conta de internet. $65 por mês, que você precisa para a lição de casa, mas também para todo o streaming que faz. Este é o pagamento do meu carro. $287 por mês pelo Nissan que te leva para a escola e dança e casas das amigas. Este é o seguro do carro. $156 por mês, que subiu depois que adicionei você como motorista. Esta é a gasolina que coloco naquele carro. Cerca de $200 por mês, dependendo dos preços. Está me acompanhando até agora? A expressão de Brianna mudou de irritação para algo mais difícil de ler. Ela colocou o telefone com a tela para baixo na mesa, o que era incomum o suficiente para eu notar. Continuei. Esta é a conta do supermercado, disse, deslizando recibos do mês passado. $487 no total em abril. Isso inclui o leite de amêndoa que você gosta, mesmo que leite normal seja metade do preço. O frango orgânico porque decidiu que não come carne convencional mais. As barras de proteína que leva para a escola. As bebidas energéticas que disse para não comprar, mas colocou no carrinho de qualquer jeito. Esta é minha conta de telefone. $145 por mês para nossas 2 linhas, incluindo seu plano de dados ilimitados que disse que morreria sem. Esta é a mensalidade do seu estúdio de dança. $175 por mês pelo time de competição que implorou para me deixar entrar. Este é o custo da sua última competição, que incluiu a taxa de inscrição, o figurino, o quarto de hotel já que foi a 2 horas de distância, e as refeições que comemos. $463 por um fim de semana. O rosto de Brianna estava pálido. Estava encarando os recibos como se nunca tivesse visto antes. O que provavelmente não tinha porque sempre protegi ela da realidade financeira das nossas vidas. Continuei puxando papéis da pilha. Seguro-saúde, manutenção do carro, os copagamentos pelas sessões de terapia que comecei a levá-la no ano passado quando estava lutando com ansiedade, o custo da prescrição da medicação, o dentista, o oftalmologista, os óculos novos que precisou em janeiro. Somei tudo para ela. Todo mês, nossas despesas básicas totalizavam aproximadamente $3.800. Meu salário líquido após impostos e deduções era cerca de $2.800 por mês. Brianna encarou e perguntou como não éramos sem teto. Expliquei que pegava horas extras sempre que podia, às vezes trabalhando 60 horas por semana ao invés de 40. Expliquei que não comprava roupas novas para mim em 2 anos, que cortava meu próprio cabelo, que fazia meu próprio café ao invés de comprar, que levava almoço todo dia enquanto colegas de trabalho pediam entrega. Expliquei que meu telefone tinha 4 anos e estava rachado, mas ainda funcionava. Expliquei que estava adiando fazer meu próprio trabalho dental porque não podia pagar o copagamento. Expliquei que a última vez que fui ao cinema foi quando ela estava no ensino fundamental. Expliquei que dirigia carro de 10 anos com 140 mil milhas, porque não podia pagar nada mais novo. Expliquei que cada decisão financeira que tomava era calculada contra se nos manteria acima da água ou nos empurraria para baixo. E então fiz uma pergunta. Perguntei de onde ela achava que vinha o dinheiro para tudo que apreciava. A dança, o telefone, o leite de amêndoa, o pedido de Uber Eats que fazia quando estava no trabalho, os pacotes da Amazon que apareciam na nossa porta. Tudo isso. Brianna não respondeu. Os olhos dela estavam molhados, mas ainda não estava chorando. Não tinha terminado. Puxei mais um documento, o que imprimi na biblioteca na noite anterior. Era detalhamento itemizado de tudo que gastei nela nos últimos 12 meses. Dança sozinha foi $3.200, incluindo mensalidade, competições, figurinos e viagem. O iPhone 14 que exigiu no outono passado porque o telefone velho era constrangedor, foi $1.200 com a capa e protetor de tela. As roupas dela, facilmente $1.000 ao longo do ano, apesar das reclamações de que nunca tinha nada para vestir. Os produtos de maquiagem e cuidados com a pele que pedia online, talvez $400. As excursões escolares, as fotos de formatura que queria mesmo sendo só do 2º ano, o vestido de baile, a festa de aniversário na sala de fuga com as amigas. Somei tudo. Aproximadamente $7.500 gastos especificamente em Brianna nos últimos 12 meses, além de necessidades básicas como comida e abrigo. Pedi para ela olhar para aquele número e então olhar para meu salário anual, que após horas extras talvez fosse $42 mil antes de impostos. Pedi para ela calcular que porcentagem da minha renda ia diretamente para tornar a vida dela confortável, enquanto me trabalhava até a exaustão e passava 100 para que ela não precisasse. Ela finalmente quebrou. As lágrimas vieram em torrente, e colocou a cabeça para baixo na mesa entre todos aqueles papéis e recibos, soluçando de forma que não via desde que era garotinha. Parte de mim queria confortá-la,
Parte de mim queria puxá-la nos meus braços e dizer que estava tudo bem, que sempre cuidaria dela, que não precisava se preocupar com dinheiro porque esse era meu trabalho. Mas estava fazendo isso por 16 anos. E tudo o que consegui foi filha que achava meu salário conteúdo constrangedor para redes sociais. Sentei lá e esperei. A ida ao shopping não ia acontecer. Jade teria que esperar. Após talvez 10 minutos, Brianna levantou a cabeça. O rímel estava manchado pelo rosto, e o nariz estava escorrendo. E não parecia nada com a adolescente polida e confiante que postou aquela captura de tela. Parecia criança assustada que acabou de perceber que o chão embaixo dela não era tão sólido quanto pensou. Ela perguntou por que nunca contei nada disso. Disse porque queria que tivesse infância normal, para não se preocupar com dinheiro da forma que me preocupei cada dia da vida dela. Disse que achava que protegê-la de estresse financeiro era boa paternidade, mas estava começando a achar que cometi erro. Brianna se desculpou. Disse que sentia muito, que não sabia, que se sentia horrível. Disse que apreciava a desculpa, mas palavras eram fáceis. Disse que por causa do que fez, colegas de trabalho viram meu salário. Minha chefe viu. Pessoas com quem trabalhei por década agora sabiam exatamente quanto ganhava, e assistiram estranhos me zombarem por isso online. Disse que aquele tipo de humilhação não simplesmente desaparecia porque disse desculpa. Ela perguntou o que podia fazer para consertar, e disse que estive pensando sobre isso a noite toda. Tinha plano. Ela não ia gostar, mas ia entender exatamente o que aquele salário pagava ao experimentar como a vida parecia sem ele. Começando imediatamente, ia aprender o que significava viver com $18,75 por hora. A cor drenou do rosto de Brianna. Ela perguntou o que eu quis dizer, e expliquei que pelos próximos 3 meses, ia participar de administrar esta casa. Ia ver cada conta, cada despesa, cada decisão financeira. Ia me ajudar a fazer orçamento, me ajudar a planejar refeições em torno de promoções e cupons, me ajudar a decidir o que podíamos pagar e o que não podíamos. Ia conseguir emprego. Ela tentou protestar que tinha dança e escola e amigas. Lembrei que eu tinha trabalho e contas e criança que precisava criar. E ainda conseguia encaixar tudo. Disse que ela podia manter o compromisso com dança, mas nos fins de semana que não estava em competições, estaria trabalhando. Já tinha pesquisado, e o café na rua do estúdio de dança estava contratando. Pagavam $11 por hora para começar, o que daria a ela entendimento em primeira mão de exatamente quanto tempo levava para ganhar o dinheiro que gastava tão livremente. Brianna ficou com essa informação por longo momento. Podia vê-la calculando, pesando as opções, se perguntando se podia argumentar para sair disso. Então ela me surpreendeu. Assentiu devagar e disse tudo bem. Disse que merecia. Disse que não entendia o que estava fazendo quando postou aquela captura de tela, que era só para ser engraçado, que todas as amigas reclamavam dos pais online e queria se encaixar. Disse que era desculpa terrível, mas pelo menos era honesta. Se encaixar era importante para adolescentes. Lembrava de ter 16 anos. Mas algumas coisas importavam mais do que se encaixar, e respeito básico pela pessoa que te mantinha viva era uma delas. Naquela tarde, caminhamos juntas até o café, onde ajudei ela a preencher a aplicação. A gerente, uma mulher de aparência cansada chamada Sandra, perguntou a Brianna sobre disponibilidade e experiência. Brianna admitiu que não tinha nenhuma, que este era o primeiro emprego, e assisti ela se contorcer de desconforto por ter que pedir à estranha para dar uma chance. Sandra olhou para mim, então para Brianna, e disse que podia começar no próximo fim de semana. $11 por hora, só fins de semana para começar, turnos de 3 horas. Brianna faria talvez $66 por semana antes de impostos. Queria que entendesse quão pequeno aquele número era comparado a tudo que consumia. Na caminhada para casa, Brianna estava quieta. Continuava checando o telefone, mas a rolagem frenética que estava acostumada a ver não estava lá. Estava só encarando a tela, talvez lendo os comentários restantes do post dela que ainda existiam, mesmo que o original tivesse sumido. Quando voltamos ao apartamento, foi direto para o quarto e fechou a porta. Ouvi ela chorando de novo através da parede, e deixei. Algumas lições exigiam lágrimas. A primeira semana foi brutal para ambas. Fiz Brianna sentar comigo enquanto pagava contas online, mostrando exatamente como priorizava despesas. Aluguel primeiro, sempre, porque sem casa, nada mais importava. Então utilidades, então pagamento do carro, então seguro. Comida e gasolina eram flexíveis porque podia ajustá-los baseado no que sobrava. Ela assistiu os números na nossa conta corrente caírem conforme cada pagamento processava. E quando chegamos ao final da lista, havia $127 restantes até meu próximo contra-cheque em 5 dias. Ela perguntou o que acontecia se algo inesperado surgisse, como o carro quebrar ou uma de nós ficar doente. Mostrei o fundo de emergência que estava construindo por anos. $800 no total economizados em conta separada que tocava só para emergências verdadeiras. Ela olhou para aquele número e o rosto desmoronou de novo. O iPhone dela custou mais que toda a minha rede de segurança. Deixei ela sentar com aquela percepção porque era importante. A maioria das pessoas não tinha almofada para recorrer. A maioria das pessoas estava a um desastre de perder tudo. O primeiro turno de Brianna no café foi no sábado seguinte. Ela chegou em casa após 3 horas com pés doloridos e dor de cabeça, e $33 antes de impostos. Tinha feito lattes e limpado mesas e sorrido para clientes que às vezes eram rudes, porque trabalhadores de serviço eram invisíveis para certos tipos de pessoas. Ela caiu no sofá ainda vestindo o avental. E perguntei como foi. Ela disse que foi difícil. Disse que nunca percebeu quão exigentes clientes podiam ser.
Quanta energia levava para permanecer agradável quando alguém estava reclamando que o café não estava quente o suficiente ou o muffin era do tamanho errado. Disse que uma mulher deixou bagunça na mesa e zero gorjeta, e Brianna teve que limpar enquanto a mulher ria com as amigas no caminho de saída. Disse: "Bem-vinda ao meu mundo vezes 100, porque pelo menos os clientes do café podiam andar e falar e se alimentar." Os pacientes que cuidava frequentemente estavam confusos, às vezes combativos, frequentemente com dor. Tinha sido atingida, chutada, arranhada e gritada. Segurei as mãos de pessoas dando os últimos suspiros enquanto as famílias choravam no corredor. E fazia tudo por $18,75 por hora. Brianna me olhou diferente após aquele primeiro turno. Algo tinha mudado por trás dos olhos. 2 semanas no experimento, Brianna perguntou se podia convidar Jade. Disse que sim, mas avisei que as coisas seriam diferentes do usual. Não íamos pedir pizza ou fazer Uber Eats. Se quisesse alimentar a amiga, podia me ajudar a fazer jantar do que tínhamos na cozinha. Brianna concordou, o que me surpreendeu, e realmente parecia nervosa sobre isso. Jade chegou por volta das 17 horas. Uma garota bonita com mechas caras e jeans de grife, e o tipo de confiança sem esforço que vinha de nunca se preocupar com dinheiro. Ela olhou ao redor do nosso apartamento com expressão que não conseguia decifrar, observando os móveis de segunda mão e a TV pequena, e a cozinha onde nada combinava. Brianna deu um tour rápido que durou cerca de 30 segundos porque não havia muito para dar tour. Então voltaram para a cozinha onde estava ensinando Brianna como esticar meio quilo de carne moída em refeição que alimentaria 4 pessoas, adicionando arroz e feijão e vegetais do congelador. Jade nos assistiu cozinhar com confusão óbvia. Ela perguntou por que não pedíamos algo e Brianna explicou que estavam economizando dinheiro. Jade pareceu esperar que fosse piada. Quando percebeu que não era, ficou quieta. O jantar foi estranho. Jade cutucou a comida e continuou checando o telefone, provavelmente mandando mensagem para outras amigas sobre quão esquisito isso era. Brianna comeu tudo no prato sem reclamar, o que era novo. Após o jantar, foram para o quarto de Brianna, e podia ouvi-las conversando através da porta. Não estava tentando escutar, mas o apartamento era pequeno, e as vozes carregavam. Jade estava perguntando por que Brianna estava tão estranha ultimamente. Por que nunca queria sair no shopping mais. Por que tinha conseguido emprego em café ao invés de pedir dinheiro à mãe. A voz de Brianna era mais difícil de ouvir, mas peguei fragmentos. Estava explicando sobre as contas, sobre o orçamento, sobre quanto as coisas realmente custavam. A resposta de Jade foi desdenhosa. Algo sobre como todos os pais eram dramáticos sobre dinheiro, mas sempre davam um jeito. Ouvi Brianna ficar mais alta, me defendendo pela primeira vez em anos. Disse que a mãe trabalhava mais duro do que qualquer pessoa que conhecia, e não merecia ser ridicularizada. Houve silêncio após isso, e então Jade fez desculpa sobre ter que ir para casa cedo. Ela saiu sem me dar tchau. Brianna saiu do quarto parecendo chateada, mas também algo mais. Algo como orgulhosa. No dia seguinte na escola, Brianna me mandou mensagem durante o intervalo de almoço. Isso era incomum porque quase nunca iniciava contato durante o horário escolar. A mensagem dizia: "Algumas pessoas estão falando sobre aquele post sobre seu salário. Estão dizendo coisas." Meu estômago caiu. Perguntei que tipo de coisas, e ela enviou captura de tela. Alguém tinha feito meme do meu contra-cheque adicionando a legenda: "POV, sua mãe atingiu o pico como limpadora de bundas." A seção de comentários estava cheia de emojis de riso e pessoas marcando as amigas. Sentei na sala de descanso do hospital, olhando para aquela imagem das minhas próprias informações financeiras transformadas em piada, e senti algo rachar no meu peito. Não quebrar, rachar. Como janela com pedra através. Danos se espalhando em todas as direções. Nadine me encontrou lá 10 minutos depois, ainda encarando meu telefone. Ela perguntou se precisava falar com RH de novo, se havia algo que o hospital podia fazer. Balancei a cabeça porque não havia nada que ninguém podia fazer. Uma vez que algo estava na internet, existia para sempre. Sempre seria a assistente de enfermagem com um salário constrangedor para qualquer um que viu aquele post. Mas Brianna fez algo inesperado. Ela me enviou outra mensagem naquela tarde. Eu resolvi. Não sabia o que isso significava até chegar em casa e ela me mostrar o telefone. Tinha postado o próprio vídeo resposta ao meme, parada no quarto sem maquiagem e cabelo bagunçado, olhando diretamente para a câmera. No vídeo, ela explicava que foi ela quem originalmente postou aquele contra-cheque, e foi a pior coisa que já fez. Ela falou sobre o que aprendeu nas últimas 2 semanas sobre a realidade financeira real da mãe. Falou sobre como assistentes de enfermagem eram trabalhadores essenciais que mantinham hospitais funcionando enquanto eram cronicamente mal pagos. Falou sobre os pacientes que a mãe cuidava, os turnos que trabalhava, os sacrifícios que fazia. Disse que a mãe não era constrangedora. Disse que a mãe era heroína. E se desculpou publicamente, não só comigo, mas com cada trabalhador de serviço que já foi zombado pela renda. O vídeo já tinha 12 mil visualizações. Os comentários eram diferentes desta vez. Pessoas compartilhando próprias histórias de trabalho mal pago. Pessoas defendendo assistentes de enfermagem e enfermeiras e cuidadores. Pessoas chamando Brianna de corajosa por admitir que estava errada. Não era a solução. Não apagava o que aconteceu, mas era algo. Semana 4 trouxe novo desafio. Brianna recebeu o primeiro contra-cheque do café. $89,47 após impostos por 12 horas de trabalho, através de 4 turnos. Ela segurou aquele pedaço de papel e encarou como se não pudesse acreditar que o número era real. Tinha imaginado que trabalhar significava dinheiro instantâneo, dinheiro fácil, troca simples de tempo por dinheiro.
A realidade foi devastadora. Tinha gastado mais que aquilo em única paleta de maquiagem que comprou no mês passado. Tinha gastado mais que aquilo no pedido de Uber Eats que fez na semana antes do post do salário quando pediu comida tailandesa entregue, porque não sentiu vontade de esquentar sobras. Deixei ela sentar com aquelas comparações antes de perguntar o que queria fazer com o dinheiro. Ela pensou sobre isso por longo tempo. Então disse que queria colocar metade na poupança e usar a outra metade para ajudar com o supermercado. Quase chorei. Não chorei porque estava praticando não chorar por 16 anos, mas meus olhos ficaram molhados o suficiente para Brianna notar. Ela me abraçou, algo que quase nunca fazia mais, e disse que sentia tanto, que não tinha ideia, que desejava ter entendido antes. Abracei de volta e senti algo que estava apertado no meu peito por anos começar a afrouxar só um pouco. Mas a educação financeira não foi a única consequência do post dela. A natureza viral da captura de tela original tinha alcançado pessoas que esperava que nunca vissem. Derek, o pai de Brianna, me mandou mensagem pela primeira vez em 3 anos. Disse que ouviu sobre a situação e queria ajudar. Ri alto para o telefone. Derek, que saiu quando Brianna tinha 4 anos. Derek, que pagava pensão alimentícia esporadicamente quando sentia vontade, que me devia mais de $15 mil em pagamentos atrasados que o tribunal nunca forçou. Derek, que casou de novo com mulher com dinheiro e agora morava em casa com piscina, enquanto a filha e eu nos virávamos em apartamento de 2 quartos. Ele queria ajudar agora que nossa luta tinha se tornado entretenimento público. Disse onde ele podia colocar a ajuda, usando palavras que raramente usava, e bloqueei o número. Brianna viu minha reação e perguntou o que estava errado. Mostrei a mensagem. O rosto dela passou por série complicada de expressões. Raiva e mágoa, e algo que parecia anseio. Ela sentia a falta do pai, mesmo que ele a tivesse abandonado. Crianças sempre sentiam. Disse que ele não valia a pena sentir falta, mas sabia que isso não ajudava. A situação escolar escalou na semana seguinte. Brianna chegou em casa com aviso de que tinha sido chamada ao escritório do orientador. Aparentemente, alguns pais reclamaram que o post original do salário era cyberbullying, e a escola queria investigar. Fui com ela para a reunião, sentada em escritório pequeno em frente ao orientador chamado Sr. Okafor, que parecia desconfortável com a situação toda. Ele explicou que, embora o post tivesse sido direcionado a mim, e não a outro estudante, vários pais sentiam que criava ambiente hostil ao zombar do nível de renda de alguém. Queriam que Brianna enfrentasse ação disciplinar. Perguntei que tipo de ação. Ele disse que estavam considerando suspensão de 3 dias. Meu sangue congelou. Suspensão entraria no registro de Brianna. Poderia afetar as aplicações para a faculdade. Puniria ela por algo que já se desculpou publicamente, algo que estava ativamente tentando consertar. Olhei para o Sr. Okafor e perguntei se os pais reclamando eram os mesmos cujos filhos repostaram o meme, que riram dele, que fizeram piadas adicionais às minhas custas. Ele se mexeu na cadeira e admitiu que a situação era complicada. Tomei decisão naquele momento. Pedi ao Sr. Okafor um dia para preparar resposta antes de qualquer ação disciplinar ser tomada. Ele concordou, parecendo aliviado por atrasar a conversa. Naquela noite sentei e escrevi carta para o conselho escolar. Nela detalhei tudo o que aconteceu desde o post original. Descrevi a humilhação imediata. Descrevi meu local de trabalho descobrindo. Descrevi o meme que seguiu. Mas também descrevi o que Brianna fez desde então. O vídeo de desculpas, o emprego no café, a educação financeira que estava passando, o remorso genuíno que demonstrou. Argumentei que suspender ela agora puniria crescimento e responsabilidade, as coisas exatas que deveríamos encorajar em adolescentes. Enviei a carta para o diretor, o orientador e cada membro do conselho escolar cujo e-mail consegui encontrar. Então esperei. 3 dias depois, Sr. Okafor ligou para dizer que a investigação foi fechada, sem suspensão, sem ação disciplinar. Os pais que reclamaram foram informados de que Brianna já assumiu responsabilidade e estava ativamente fazendo reparações. Um deles até entrou em contato comigo diretamente, se desculpando por saltar para julgamento e dizendo que a própria filha compartilhou o meme e deveria ter enfrentado consequências também. Pequenas vitórias. Estava aprendendo a apreciá-las. Mês 2 trouxe complicações inesperadas. Brianna estava trabalhando todo o fim de semana no café, ficando melhor em fazer bebidas, ganhando gorjetas pela primeira vez, aprendendo a lidar com clientes difíceis sem perder a compostura. Mas então a temporada de competição de dança chegou e tudo colidiu. Havia competição regional a 4 horas de distância, que exigia acomodações de hotel e despesas de viagem. O custo total, $387 para inscrição, figurinos e hospedagem. Brianna não tinha me pedido nada desde o post do salário. Estava usando o dinheiro do café para comprar os próprios pequenos luxos ao invés de esperar que eu provesse. Mas isso era diferente. Era a paixão dela, a única atividade extracurricular que implorou para fazer desde que tinha 8 anos. Ela veio até mim com as informações da competição, não exigindo, mas pedindo. A voz pequena. Disse que entendia se não podíamos pagar. Disse que podia pular esta se necessário. Disse que sabia agora o que aquele dinheiro representava. Quantas horas de trabalho se traduzia. Que sacrifícios teria que fazer para conseguir. Olhei para os formulários nas mãos dela e pensei sobre tudo o que aprendeu nas últimas semanas. As lições financeiras tinham penetrado. Ela genuinamente entendia agora. Disse que descobriríamos juntas. Sentamos com o orçamento e procuramos lugares para cortar. Ela sugeriu cancelar o serviço de streaming que mais usava. Isso economizou $15. Ela sugeriu comprar marcas genéricas ao invés de marcas de nome pelo próximo mês. Isso poderia economizar outros $30 a $40.
Ela sugeriu que podia levar o uniforme ao café e pegar turno, ou 2 extras nas próximas semanas. Apontei que turnos extras significavam menos tempo juntas, mais exaustão para ela, mais estresse para ambas. Ela disse que queria ganhar parte do dinheiro ela mesma. Queria pagar pela própria inscrição com os ganhos do café, mesmo que levasse todas as economias. Assistindo ela fazer a matemática, descobrir que precisaria de 5 turnos a mais para cobrir só a inscrição, me senti orgulhosa de forma que não sentia em muito tempo. Isso era o que queria que entendesse. Não que dinheiro crescia em árvores, mas que crescia de trabalho, de sacrifício, de escolhas feitas cada dia. Concordamos com o plano. Ela cobriria inscrição. Eu cobriria hotel e viagem, e ambas cortaríamos pelo próximo mês para fazer funcionar. A competição caiu em fim de semana no final de maio. Dirigimos às 4 horas juntas, algo que não fazíamos em anos sem brigar. A paisagem mudou de urbana para rural. Shopping centers dando lugar a fazendas e pequenas cidades. Brianna controlou a música pela primeira metade, então me deixou escolher pela segunda metade. Conversamos sobre coisas que nunca discutimos antes. A ansiedade dela sobre o penúltimo ano chegando. Minhas próprias memórias de ensino médio, que eram mais problemáticas do que já admiti para ela. As esperanças dela para a faculdade, que sempre pareceram abstratas, mas agora pareciam mais reais porque entendia o que custaria, e já estava pensando em bolsas e auxílio financeiro. Contei sobre meus próprios sonhos abandonados de faculdade. Como comecei programa de enfermagem aos 20, mas abandonei quando engravidei dela. Como sempre planejei voltar, mas a vida continuava atrapalhando. Ela perguntou por que nunca contei isso. Disse, porque não queria que sentisse que arruinou meus planos. O silêncio após aquela admissão durou várias milhas. Na competição, assisti Brianna se apresentar com o time. Eram bons, realmente bons, se movendo em sincronização perfeita para a música que não reconheci, mas que fez meu coração acelerar de qualquer jeito. Quando terminaram, o rosto de Brianna estava corado e feliz de forma que não via em meses. Era por isso que trabalhava. Era o que as horas extras pagavam. Esses momentos quando minha filha podia perseguir algo que amava, quando podia ser excelente em algo, quando podia sentir a alegria de realização. Ficaram em segundo no geral, o que não foi primeiro, mas ainda foi troféu e fita, e fotos orgulhosas com a treinadora. Na viagem de volta, Brianna segurou aquele troféu no colo e falou animadamente sobre o que fariam diferente da próxima vez, que movimentos aperfeiçoariam, como ganhariam primeiro lugar na próxima competição. Então ela parou no meio da frase e me olhou. Disse, obrigada, não só por esta viagem, mas por cada viagem, cada figurino, cada aula ao longo dos anos. Disse que finalmente entendia o que significava que fiz tudo aquilo possível. Disse que nunca esqueceria de novo. Mas as consequências do post original não terminaram de se desdobrar. 2 semanas após a competição, fui chamada ao RH de novo. Desta vez, não foi Nadine entregando a notícia, mas mulher do corporativo que nunca conheci. Alguém com sorriso apertado e tablet cheio de documentação. Ela explicou que o hospital estava implementando novas políticas de redes sociais em resposta a incidentes recentes. Funcionários e membros da família não podiam mais postar informações identificadoras sobre o hospital, incluindo contra-cheques, crachás, uniformes ou nomes de instalações. Violação desta política poderia resultar em demissão. Apontei que não postei nada, que minha filha fez sem meu conhecimento ou consentimento. A mulher do RH reconheceu isso, mas disse que a política estava sendo aplicada em geral. Disse que não estava em problema, mas deveria estar ciente das consequências indo para frente. Ela me entregou o documento para assinar confirmando que entendia a nova política. Assinei com mãos tremendo, sentindo que escapei por pouco de demissão que não teria sido justa, mas teria sido legal. Brianna se sentiu terrível quando contei sobre a reunião de RH. Disse que não pensou sobre meu emprego estar em risco, só sobre conseguir atenção online. Disse que esse era o problema com a cultura da internet. Tudo parecia sem consequências porque estava sentada no quarto apertando botões no telefone, mas pessoas reais viviam do outro lado daqueles posts. Vidas reais que podiam ser destruídas por piada que parou de ser engraçada. Ela perguntou o que podia fazer para consertar, e disse que não havia nada para consertar. O dano estava feito. A política estava em vigor. Tudo o que podíamos fazer era seguir em frente e ser mais cuidadosas. Ela assentiu e foi para o quarto. E através da porta, podia ouvi-la chorando de novo. Parte de mim se sentiu mal por ser tão direta. Parte de mim sabia que precisava entender o peso completo do que fez. 16 anos era idade suficiente para acertar contas com consequências. O verão chegou, e com ele mudança em Brianna que quase não reconheci. Tinha sido promovida a líder de turno no café, ganhando $12,50 por hora agora ao invés de 11. Trabalhava 20 horas por semana e economizava mais do que gastava. Assumiu deveres de compra de supermercado, comparando preços e usando cupons que ensinei a encontrar online. Quando as amigas queriam ir a show caro, calculou o custo e decidiu que não valia a pena, escolhendo ao invés ter elas para a noite de filme no apartamento. Jade parou de aparecer inteiramente. Brianna disse que se distanciaram, que Jade não a entendia mais, que conversar com alguém que nunca trabalhou um dia na vida parecia frustrante. Novas amizades se formaram com colegas de trabalho do café, garotos que entendiam o que significava ganhar o próprio dinheiro, que não zombavam de ninguém pelo que os pais faziam. A mudança foi sutil, mas profunda. Minha filha estava se tornando alguém diferente, alguém mais consciente, alguém mais gentil. Mas o passado tem forma de alcançar. Em julho, Derrick apareceu no nosso apartamento sem avisar. Rastreou nosso endereço de alguma forma,
provavelmente através de registros escolares de Brianna, aos quais tecnicamente ainda tinha acesso. Cheguei em casa de turno para encontrá-lo sentado nos degraus da frente do prédio, parecendo mais velho do que lembrava, mais grisalho e mais grosso ao redor do meio. Ele se levantou quando me viu e começou a falar imediatamente, nem me deixando tirar as chaves. Disse que queria se reconectar com Brianna. Disse que viu o vídeo dela online, o que ela se desculpou, e fez pensar sobre que tipo de pai tinha sido. Disse que o casamento terminou e estava reavaliando as prioridades. Disse que queria fazer as coisas certas. Fiquei lá no meu uniforme, exausta de turno de 12 horas, e ri na cara dele. Perguntei onde estava esse desejo de fazer as coisas certas pelos últimos 12 anos. Perguntei sobre os $15.000 em pensão alimentícia atrasada que nunca pagou. Perguntei sobre os aniversários que perdeu, os feriados que esqueceu, o recital de dança que prometeu comparecer e então faltou. Ele tinha desculpas para tudo. Estresse no trabalho, a ex-esposa controlando ele, depressão, distância. Nada disso importava. Brianna nos ouviu conversando da janela do quarto. Desceu e ficou ao meu lado, olhando para o pai com expressão que não conseguia decodificar. Derek se animou quando a viu, se movendo em direção a ela com os braços abertos para abraço. Ela recuou e cruzou os braços. Ela perguntou por que estava aqui. Ele deu o mesmo discurso que deu a mim sobre se reconectar, sobre fazer as coisas certas. Ela escutou silenciosamente, então fez uma pergunta. Você sabe quanto competições de dança custam? Ele piscou, confuso pelo não sequitur. Ela contou. Listou as taxas de inscrição, os figurinos, a viagem, os hotéis. Disse que a mãe pagou por tudo cada ano com $18,75 por hora. Disse que postou aquele salário online para zombar, e estava errada porque aquele salário deu tudo, enquanto a renda muito maior dele não deu nada. O rosto de Derek passou por confusão, então constrangimento, então raiva. Disse que não veio aqui para ser atacado. Brianna disse que não pediu para ele vir. Ele saiu sem outra palavra, e assistimos ele ir juntas. Ela alcançou minha mão quando o carro dele saiu, e apertei forte. Agosto trouxe o aniversário do post original. Não percebi conscientemente, mas meu corpo lembrou, me acordando às 2 horas da manhã com o coração acelerado. Levantei e caminhei até a cozinha por água e encontrei Brianna já lá, sentada na mesa no escuro. Ela olhou para cima quando entrei e disse que não conseguia dormir também. Sentamos juntas em silêncio por um tempo. 2 pessoas que passaram por algo difícil juntas e saíram diferentes do outro lado. Ela perguntou se tinha me perdoado. Pensei sobre isso cuidadosamente antes de responder. Disse que perdão era complicado. Disse que entendia agora que tinha sido jovem e descuidada, não maliciosa. Disse que assisti ela crescer mais nos últimos 4 meses do que nos 4 anos anteriores. Disse que estava orgulhosa de quem estava se tornando. Mas também disse que algumas mágoas não curavam totalmente, que sempre lembraria da humilhação de ver meu salário zombado por milhares de estranhos, que o tecido cicatricial sempre estaria lá, mesmo se a ferida tivesse fechado. Ela assentiu como se entendesse. Disse que não esperava que me perdoasse totalmente. Só queria que eu soubesse que nunca pararia de sentir muito. O novo ano letivo começou com o penúltimo ano, e Brianna se aproximou diferente do que se aproximou de qualquer coisa antes. Inscreveu-se em aula de economia AP porque queria entender dinheiro melhor. Entrou para o clube de alfabetização financeira da escola porque queria ajudar outros garotos a evitar os erros dela. Manteve o emprego no café mesmo que significasse menos tempo livre, e gerenciou a agenda com maturidade que impressionou até os professores. Sr. Okafor, o orientador que quase a suspendeu, me parou um dia em evento escolar. Disse que Brianna tinha se transformado em uma das estudantes mais responsáveis que viu. Disse, o que quer que eu tivesse feito, funcionou. Não contei a história toda, só disse que ela aprendeu algumas lições difíceis. Ele assentiu como se entendesse, embora não pudesse possivelmente entender tudo. Ninguém podia que não tivesse vivido aqueles meses de constrangimento e crescimento e conversas dolorosas. O vídeo de Brianna sobre meu salário continuou circulando, encontrando novas audiências conforme o ano letivo progredia. Outros adolescentes entraram em contato com ela, dizendo que fizeram coisas similares, zombaram dos pais online por risadas baratas. Ela começou a responder, compartilhando o que aprendeu, encorajando a se desculpar e fazer melhor. Sem querer, se tornou tipo de defensora de tratar pais com respeito, de entender as realidades financeiras que adultos navegavam invisivelmente. Um podcast local a convidou para falar sobre a experiência, e dirigi ela até o estúdio para gravar o episódio. Sentei na sala de espera, ouvindo através da janela enquanto contava a história com autoconsciência que fez meu peito apertar. Não fez desculpas. Assumiu o que fez. Explicou as consequências e as lições. Quando a apresentadora perguntou se tinha arrependimentos além dos óbvios, disse que desejava ter aprendido antes. Disse que desejava que cada adolescente pudesse trabalhar em emprego de salário mínimo por mês, antes de serem permitidos em redes sociais. A apresentadora riu, mas Brianna era séria. O episódio do podcast foi moderadamente viral, alcançando pessoas muito além da nossa pequena cidade. Recebi mensagens de outros pais compartilhando histórias similares, adolescentes que os humilharam online e então ficaram horrorizados pelas consequências. Alguns perguntaram o que fiz para virar as coisas, e contei sobre as sessões de orçamento, a exigência de emprego, a honestidade brutal sobre nossa situação financeira. Nem todos concordaram com minha abordagem. Alguns disseram que fui dura demais, que adolescentes não precisavam entender problemas de adultos, que parentifiquei minha filha ao fazê-la se preocupar com contas. Discordei, mas não argumentei. Cada família era diferente. Cada criança precisava de lições diferentes.
Brianna precisou ver a realidade das nossas vidas para entender o papel dela nelas. Isso poderia não ser verdade para cada adolescente, mas foi verdade para ela. A prova estava enquanto mudou. Os feriados aquele ano pareceram diferentes de qualquer que lembrava. Brianna insistiu em ajudar com o jantar de ação de graças, pesquisando receitas que usavam ingredientes acessíveis, planejando o menu que se estenderia através de múltiplas refeições. Ela convidou as amigas do café, já que muitas não tinham grandes reuniões familiares para comparecer. O apartamento estava cheio de forma que não esteve em anos. Pessoas jovens rindo e comendo e jogando jogos de cartas na sala. Assisti da porta da cozinha. Esta vida que construí com $18,75 por hora e senti algo próximo de paz. O dinheiro nunca seria suficiente. A luta nunca terminaria totalmente. Mas tínhamos o que importava. Uma à outra. Comunidade, entendimento compartilhado do que levava para sobreviver. Brianna me pegou assistindo e sorriu de forma que alcançou os olhos. Veio e me abraçou na frente de todos, sussurrando que me amava. Sussurrei de volta, segurando forte contra o mundo. O inverno trouxe preparação para a faculdade e as conversas inevitáveis sobre custo. Brianna tinha expectativas realistas agora, sabendo exatamente o que podia contribuir e o que precisaria cobrir através de empréstimos, bolsas e trabalho-estudo. Pesquisamos escolas juntas, descartando as universidades particulares caras que uma vez sonhou, focando ao invés em escolas estaduais com programas fortes e mensalidade razoável. Ela se candidatou para cada bolsa que pôde encontrar, escrevendo redações sobre alfabetização financeira, sobre aprender com erros, sobre entender o valor do trabalho. As notas eram fortes, as atividades extracurriculares eram sólidas. A história dela, dolorosa quanto foi, tinha se tornado força. Transformou 16 anos de ignorância e 4 meses de despertar brutal em declarações pessoais convincentes que oficiais de admissão não podiam ignorar. As cartas de aceitação chegaram em março. 4 escolas a queriam. 2 ofereceram bolsas parciais. Uma, universidade estadual com um bom programa de negócios, ofereceu auxílio suficiente para que pudesse se formar com dívida mínima, se trabalhasse meio período e vivesse frugalmente. Choramos juntas quando lemos aquela carta, sentadas na mesma mesa de cozinha onde primeiro mostrei a realidade das nossas finanças. Ela continuou tocando o papel como se não pudesse acreditar que era real. Este futuro que abriu porque aprendeu a ver além de si mesma. Pensei sobre todas as horas que trabalhei, todas as refeições que pulei, todas as roupas novas que não comprei. Somou para este momento, esta carta, esta filha que iria mais longe do que jamais fui. O salário que zombou tinha construído fundação para ela ficar em pé. 6 meses após o post original que destruiu e então reconstruiu nosso relacionamento, Brianna fez discurso na feira de alfabetização financeira da escola. Sentei na audiência com outros pais, muitos dos quais reconheci de reuniões de PTA que compareci por anos. Alguns tinham visto o post original do salário. Alguns provavelmente riram dele. Agora estavam assistindo minha filha explicar a diferença entre necessidades e desejos, entre renda bruta e líquida, entre construir crédito e destruí-lo. Ela usou nossa história como estudo de caso, anonimizando detalhes, mas tornando as lições claras. Adolescentes precisavam entender que o trabalho dos pais se traduzia diretamente no conforto deles. Zombaria tinha consequências reais. Gratidão não era opcional. Quando terminou, o aplauso foi genuíno. Pais vieram até mim depois dizendo que desejavam que os filhos tivessem metade da maturidade que Brianna desenvolveu. Quis dizer que maturidade veio de dor, de erros, de bater no fundo e escolher subir de volta. Mas só sorri e disse obrigada. O dia antes de Brianna sair para a faculdade, sentamos juntas na sala do nosso apartamento pequeno. Tinha empacotado tudo que possuía em caixas que esperavam na porta. O Nissan estava carregado com a roupa de cama e roupas, e a mini geladeira que compramos em brechó. Não estávamos brigando. Não estávamos chorando. Estávamos só sentadas, mãe e filha, na casa onde cresceu, apesar de tudo trabalhando contra nós. Ela perguntou se lembrava do que disse naquele primeiro dia quando mostrei todas as contas. Disse que lembrava de cada palavra. Ela disse que esteve pensando sobre isso ultimamente, sobre como aquela conversa mudou a trajetória inteira da vida dela. Disse que se não tivesse postado aquela captura de tela, poderia ter flutuado pelo ensino médio alheia, ido para a faculdade esperando que alguém mais pagasse por tudo, lutado quando a realidade finalmente a atingisse. Disse que de forma distorcida era grata pelo erro porque forçou ela a crescer. Disse que era perspectiva muito madura. Também disse para não recomendar humilhação pública como estratégia de crescimento. Na manhã que saiu, abraçamos no estacionamento do dormitório dela enquanto outras famílias descarregavam os próprios carros ao redor. Alguns daqueles pais dirigiam SUVs novos carregados com móveis novos em folha. Alguns daqueles garotos nunca trabalharam um dia nas vidas. Brianna olhou para ele sem inveja, só reconhecimento. Escolheu caminho diferente, pavimentado com turnos de café e planilhas de orçamento e entendimento profundo do que as coisas realmente custavam. Quando finalmente nos soltamos, ela disse que ligaria todo domingo. Disse para cuidar de mim mesma, para talvez comprar roupas novas, para considerar usar algum do dinheiro que geralmente gastava nela para mim mesma ao invés. Ri e disse que velhos hábitos eram difíceis de quebrar, mas prometi tentar. Ela caminhou para o prédio do dormitório carregando tudo o que precisava, tudo o que fui capaz de dar, tudo o que aprendeu a ganhar sozinha. Dirigi para casa sozinha no Nissan, com 140 mil milhas, passando pelo hospital onde trabalharia meu próximo turno em 2 dias, passando pelo café onde Brianna se tornou alguém nova,
passando por todos os lugares ordinários onde nosso ano extraordinário se desenrolou. 3 anos depois, Brianna se formou com honras e oferta de emprego de empresa de planejamento financeiro, que se especializava em ajudar famílias de baixa renda a construir riqueza. Tinha transformado nossa experiência em carreira, meu salário em sua missão. No jantar de formatura, pago com o próprio bônus de assinatura, levantou o copo e brindou a mulher que ensinou tudo o que sabia sobre dinheiro ao mostrar quão difícil era ganhar, quão fácil era desperdiçar e quanto significava quando alguém dava por amor ao invés de obrigação. Olhei para minha filha através daquela mesa de restaurante, esta adulta que emergiu das cinzas de um post viral e senti o peso de 16 anos levantar dos meus ombros. O salário não era constrangedor mais. Nunca foi constrangedor. Era prova de sobrevivência, de persistência, de mãe que trabalhou mais duro do que alguém jamais saberia para dar à filha uma chance. Brianna entendia isso agora. E eu também. Quando saímos do restaurante naquela noite, caminhando pelo estacionamento em direção aos nossos carros separados porque ela possuía o próprio agora, ela virou e disse algo que nunca esqueceria. Aqueles $18,75 compraram tudo que sou. Dirigi para casa através de ruas que pareciam as mesmas de sempre, mas de alguma forma pareciam diferentes, mais leves, como se o peso da sobrevivência tivesse finalmente se transformado em algo mais próximo de vitória.